Oi pessoal, hoje a gente continua mais uma vez a leitura da Odisseia, do Homero, com o canto 3. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Odisseia, para quem quiser acompanhar essa série de vídeos. No canto anterior, o canto 2, a gente acompanhou Telêmaco na Assembleia expondo a situação de abuso dos pretendentes, mas essa Assembleia não teve o resultado que Telêmaco esperava, porque os pretendentes não foram expulsos da casa dele. No canto 2 também começa a viagem de Telêmaco em direção à cidade de Pilo para tentar conseguir alguma informação sobre o paradeiro do pai, Odisseu. E o canto 2 termina depois de Telêmaco e os companheiros dele terem navegado durante toda a noite. E o canto de hoje, o canto 3, começa com o navio de Telêmaco chegando em Pilo, depois dessa viagem, então, que durou a noite inteira. Depois que as velas do navio são baixadas, Telêmaco desembarca, e Atena, ainda disfarçada como mentor, aconselha a Telêmaco a ir procurar Nestor para pedir, então, informações sobre o paradeiro do pai, Odisseu, e ela também orienta que Telêmaco não deveria ter vergonha de conversar com Nestor, afinal de contas, Telêmaco era só um jovem envergonhado e sem muita experiência, então por isso que ela dá esse conselho de Telêmaco não se sentir envergonhado de conversar. E quem leu a Ilíada vai lembrar de Nestor. Nestor já era um ancião, ele era rei de Pilo, e tinha lutado em Troia junto com os acaios, ao lado de Odisseu, pai de Telêmaco, e durante essa batalha ele sempre dava conselhos muito bons sobre o andamento daqueles conflitos e quais as movimentações que eles deveriam fazer nas batalhas. E é justamente por Nestor ter lutado em Troia, ao lado de Odisseu, pai de Telêmaco, que Atena aconselha Telêmaco a conversar com Nestor, porque eles tinham ficado bastante próximos então durante esses anos de guerra, e Nestor então talvez saberia alguma informação sobre o destino de Odisseu. Antes de procurar Nestor, Telêmaco pede para Mentor, que era na verdade Atena disfarçada como mentor, sobre como ele deveria conversar com Nestor, o que ele deveria dizer, porque Telêmaco admitia que ele era só um jovem envergonhado como qualquer outro. Atena, disfarçada, então responde que Telêmaco saberia o que dizer na hora certa quando ele fosse conversar com Nestor e que algumas das palavras também seriam inspiradas pelas divindades. Atena e Telêmaco encontram Nestor, são recebidos com bastante cortesia e convidados para o banquete que estava acontecendo, e eles aceitam esse convite para o banquete. Nestor pede quem eram aqueles estrangeiros, então Atena disfarçada como homem e Telêmaco, e quer saber se eles estavam em Pilo por algum motivo em específico ou à toa. Superando a timidez, Telêmaco se apresenta, diz que era filho de Odisseu e que estava em Pilo buscando informações sobre o pai, que tinha lutado ao lado de Nestor nesse conflito, na Guerra de Troia, e que desde lá ainda não tinha voltado para casa, mesmo depois de anos depois do fim desse conflito. Telêmaco pede se Nestor tinha alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu, seja por ter visto alguma coisa ou por ter ouvido falar, já que eles tinham convivido tão de perto durante aqueles anos de guerra, e Telêmaco pede também que Nestor não escondesse nenhuma informação, seja essa informação boa ou má. Nestor começa a relembrar então os conflitos em Troia e todos os esforços de guerra e relembra guerreiros importantes que morreram nesse conflito, como Ajás, Aquiles, Patroclo e o próprio filho também, Antíloco, e quem acompanhou a leitura da Ilíada vai se lembrar dos nomes desses guerreiros que Nestor cita. E abrindo um pequeno parênteses aqui, a gente não pode confundir Antíloco, que aparece lá na Ilíada e é filho de Nestor, com Antínuo, que é um dos pretendentes de Penélope e apareceu aqui na Odisseia nos primeiros cantos. Voltando então aqui para a conversa entre Nestor e Telêmaco, Nestor conta que depois da queda da cidade de Troia, Zeus planejou uma volta para casa bastante complicada para os acaios, porque nem todos os acaios tinham sido justos e sensatos, e então durante as voltas para casa, durante esse processo de voltar para casa, muitos acaios acabaram se dispersando. Lembrando que, como a gente viu lá no vídeo de introdução à Odisseia, os acaios eram um grande grupo de povos aliados contra a Troia, e por isso nessa volta para casa eles voltavam para locais diferentes. Nestor continua contando que depois da guerra, os acaios não tinham as mesmas opiniões sobre o retorno para casa, sobre as rotas para a volta para casa, e nem sobre os sacrifícios aos deuses. Por isso eles acabaram se dividindo em vários grupos com opiniões diferentes.
Nestor conta que ele buscou se afastar logo no início dessas rixas, dessas divergências de opiniões sobre o que fazer, e ele e o grupo dele foram embora então para a ilha de Lesbos. Depois de passarem por Lesbos, o grupo de Nestor tem uma volta para Pilo bastante complicada, e no caminho ainda passam primeiro em Argos para deixar Diomedes em casa. E lembrando que Diomedes também é um guerreiro bastante importante que vai aparecer bastante durante a Ilíada. Assim, Nestor chegou de volta em casa, em Pilo, sem saber sobre o destino dos companheiros que lutaram ao lado dele em Troia. Não ficou sabendo se eles tinham conseguido chegar em casa ou se tinham morrido no mar. E depois de já ter chegado em casa, também não ficou sabendo de nenhuma notícia sobre esses companheiros. E por isso Nestor sugere que Telêmaco vá até Esparta para conversar com Menelau, que também tinha lutado ao lado deles lá em Troia. Atena, ainda disfarçada como homem, agradece essas informações dadas por Nestor e diz que ela e Telêmaco já estavam indo embora porque começava a anoitecer e eles voltariam então para o navio. Nestor oferece hospitalidade, convidando para que eles dormissem no palácio, porque eles teriam uma noite bem mais confortável do que dormindo no navio, e também porque Nestor ficaria muito contente de hospedar Telêmaco, que era filho de Odisseu, um grande amigo de Nestor. Atena diz para Telêmaco aceitar o convite de Nestor, mas diz que ela voltaria para o navio para ficar junto da tripulação, que era composta toda de rapazes bastante jovens, mais ou menos aí na faixa etária de Telêmaco. Atena, que estava então disfarçada como homem, se despede e vai embora, e na hora que ela vai embora, ela se transforma em uma águia e sai voando, deixando todo mundo de queixo caído, porque eles nem suspeitavam que aquele homem pudesse ser uma divindade. Depois de ver aquele homem se transformando em uma águia e saindo voando, Nestor comenta que Telêmaco deveria ser alguém muito bem quisto pelos deuses por ser tão jovem e já estar viajando acompanhado por alguma divindade, e Nestor ainda diz que suspeitava que aquele homem que estava com eles e tinha se transformado em águia era Atena, porque Atena gostava muito de Odisseu, pai de Telêmaco. E depois de beberem vinho junto com os genros e filhos de Nestor, a cama de Telêmaco é preparada e todos vão dormir. No outro dia de manhã, Nestor reúne os filhos e pede que um dos filhos vá até o navio de Telêmaco pedir para que a tripulação também venha até o palácio, e enquanto que esses rapazes não vêm, Nestor manda preparar um banquete. Depois que os tripulantes vêm, o banquete é servido e são feitos sacrifícios a Atena, já que eles suspeitavam que tinha sido Atena que estava entre eles na noite anterior. Depois, Nestor pede que um carro seja preparado com bons cavalos para que o filho Pisístrato leve Telêmaco até a cidade de Esparta, para que Telêmaco possa conversar com Menelau e tentar descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Odisseu. Pisístrato e Telêmaco partem então em direção a Esparta para conversar com Menelau e viajam durante o dia inteiro, e no meio do caminho eles param em Feras, onde eles se hospedam no palácio de Diocles, que recebe eles muito bem. No dia seguinte eles continuam viajando em direção a Esparta e com essa viagem termina então o canto 3 da Odisseia. E no próximo canto, o canto 4, a gente vai acompanhar a chegada de Telêmaco em Esparta. Então por hoje é isso, muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!